Me perguntaram como eu cheguei ao calvinismo, né? Como eu me tornei um cristão reformado. Vou fazer um vídeo breve só para falar sobre isso, tá? Eu vou acatar, né? Vou realmente seguir a orientação de um dos inscritos do canal que falou para eu contar essa história de como eu passei de pentecostal a reformado de maneira um pouco mais detalhada. Então, eu pretendo fazer uma série de vídeos, não vídeos longos, tá? Mas uma série de vídeos para contar isso aí em detalhes, tá? Vai ser interessante. Mas hoje eu quero falar de maneira breve sobre isso. Como é que eu cheguei ao calvinismo, tá? Primeiro de tudo, compreender o seguinte: eu fui criado num contexto católico romano. Então, desde muito cedo, eu aprendi que o homem tem que fazer alguma coisa também para alcançar a salvação, tá? Então, a ideia sinergista já era parte da minha cultura, não é, da infância. Quando eu me tornei evangélico, não é, aos 19 anos de idade, eu continuei na mesma pegada, porque a comunidade até então que eu frequentava era uma comunidade arminiana. Eu falo arminiana, sim, mas não havia consciência disso não, viu? Não era uma questão debatida, sequer entendida, não é, pelos membros da comunidade. Então era mais uma questão inconsciente. Éramos sinergistas, ou seja, acreditávamos na salvação por cooperação, né? Essa é a ideia. O homem também faz para então completar alguma coisa, Deus faz a sua parte, eu faço a minha. Então havia esse entendimento. E o meu acesso à fé reformada não teve nada a ver com influência, não é? Até então eu não tinha acesso da internet, então acho que na época nem tinha YouTube ainda. É, não tinha acesso à internet, não tinha acesso à literatura, não tinha acesso a absolutamente nada. Eu era só um jovem chegando numa comunidade evangélica, então não tinha acesso a absolutamente nada. Não havia nada sobre isso na comunidade, ninguém falava sobre esse tipo de assunto, mas uma coisa me ensinaram, que foi a questão da leitura da Bíblia. Uma das coisas que falaram para que eu desse ênfase era ler bastante a Escritura Sagrada, fazer aqueles planos de leitura, né, para ficar lendo a Bíblia o ano todo, durante um ano, a Bíblia inteira, no caso. Porque isso era uma diferença clara, não é, da minha vida passada como um católico romano, onde geralmente não se tem um apreço tão grande assim pela escritura. Não é? Eu não estou dizendo que os católicos não gostam de ler a Bíblia, não é? Ou que todos não são chegados muito a ler bastante a escritura. Mas é mais comum você observar que evangélicos são um pouco mais dedicados na leitura da Bíblia. Mesmo que isso não leve muitas vezes a uma boa teologia, mas o pessoal tem esse costume, essa prática mesmo, tá? E então eu segui o conselho, comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E no contexto lá, com muita loucura ainda naquele período, né? Mas lendo a escritura, eu comecei a me deparar com certas porções da Bíblia que meio que trazia algum tipo de conflito, porque eu não conseguia encontrar harmonia naquilo que eu aprendia como doutrina, como ensino na comunidade, não é com aquilo que eu estava lendo na escritura, certo? E aí eu me deparei com textos como Mateus 13, por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 17. Me deparei com textos como Efésios 1, Efésios 2, não é? Romanos, não é? Romanos, capítulo 1 ao capítulo 7, mais ou menos, me trazia muito conflito. Depois, capítulo 8, capítulo 9, não é? E vários outros textos que, na leitura, até textos do Antigo Testamento mesmo, nas leituras, Salmo 139, cara, não é? Às vezes eu lia assim e ficava meio que sem chão, tá? Sem chão. Porque eu não entendia, mas ao mesmo tempo eu estava reconhecendo aos poucos que Deus, ele não é do jeito que eu estou aprendendo na comunidade. Ele é soberano de verdade. Ele não é soberano só quando me convém. Ele é absolutamente soberano. E eu estou vendo pela Escritura tanta ênfase dada, não é, pelos apóstolos, a salvação pela fé, a graça, a eleição, né, termos como eleição e predestinação que são termos bíblicos, realmente, e que era um confronto com aquilo que eu aprendi na comunidade, estavam realmente ali, eu estava aprendendo e absorvendo aquilo, até o ponto de, internamente falando, né, só para mim, eu estava meio que convencido, não é, de que a salvação não tinha nada a ver com o esforço meu, não é, e que realmente Deus salva por sua soberania e já estava realmente pensando no assunto da eleição e crendo nisso, tá? Só que não era algo que eu compartilhava com ninguém, porque eu não estava num contexto onde as pessoas falavam sobre isso. Então, eu ia parecer um tanto quanto louco. E eu não tive, então, acesso nenhum a nada de calvinismo. Eu estou resumindo muito, viu? Não estou contando detalhes, não. Quando eu fizer o vídeo lá, a série de vídeos sobre esse assunto, eu vou detalhar. Mas
Passaram-se os anos e quando eu finalmente tive contato com alguma literatura ou com o YouTube começou ali e tal, então começaram a postar vídeos de alguns pregadores e tudo que falavam sobre isso. A primeira vez que eu vi o termo calvinismo ou arminianismo, não é, e comecei a buscar entender o que essas coisas significavam, sabe quando você lê um teólogo ou vai para uma comunidade cristã e você ouve a pregação e você ouve ou lê algum livro em si de teologia e parece que tudo o que está escrito ali ou tudo que é falado fecha na sua cabeça assim, tudo faz sentido, pronto, foi assim que eu me senti. Eu li, eu ouvi pregações, sermões e aquilo fez tanto sentido que, cara, é assim que eu penso. Eu sempre pensei assim. Na minha cabeça foi desse jeito. Então eu não tive um tipo de choque com a fé reformada. Não tive choque, porque eu já vinha lendo a Bíblia e vendo isso. E eu conheço outras pessoas também que tiveram o mesmo tipo de experiência que eu, tá? Que num contexto arminiano, pentecostal, começaram a ler a Escritura, não é? E rejeitando às vezes até um pouco diferente do meu caso, né? Eu nem acesso a isso tinha, mas rejeitando às vezes a doutrina reformada, dizendo não, mas com curiosidade, às vezes de até refutar a teologia reformada, vão ao estudo da escritura, só a escritura mesmo, não é? E realmente vão absorvendo o conhecimento bíblico e quando vão para a doutrina pura reformada, não é? Acabam realmente se encontrando. Esse foi o meu caso, tá? Então eu meio que, como muitas pessoas têm passado por essa experiência, no calvinismo eu fui meio que autodidata, ou seja, eu li a escritura, certo? E eu comecei a pensar a partir da escritura, e quando eu fui à teologia reformada, já estava lá o que eu já cria. Entende? Não foi tipo uma novidade, foi uma confirmação. Eu tive uma alegria de confirmação. Caramba, bicho, mas não é isso mesmo que eu pensava, que eu creio, que eu entendo. Tá ali. Não é? Então, para mim, foi muito empolgante por causa disso, né? Muito alegre, tá? Graças a Deus, foi por esses caminhos, leitura da Bíblia e não pelo conflito na internet, não é? Eu passei por essa fase, claro, não é? Porque quando você acaba conhecendo, porque não se trata somente de predestinação, livre-arbítrio, salvação, há muito mais na escritura, não é? Que são, que, assim, que podemos chamar de assuntos apaixonantes, digamos assim. O que tem na escritura realmente é maravilhoso e você se empolga muito. Eu tive um período também, assim, de ficar arrogante pra caramba por conta disso, né? Por perceber, ou seja, eu fui meio que também levado pra esse mundo dos debates. Não que eu ficasse debatendo com as pessoas, mas rede social, cara, deixa você meio zoado. Então, eu dou graças a Deus que, pelo menos no início, bem no início mesmo, eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo. Foi a escritura, e depois tudo fez sentido, né? E isso foi com relação a tudo. Inclusive, sistema de governo não foi um choque pra mim. A pedobatismo não foi um choque pra mim. Não era a prática da minha comunidade, a minha cultura não era essa, mas não foi um choque. Tudo começou a fazer sentido, não é? Quando eu olhei para os documentos reformados, para a doutrina reformada, porque já há muito tempo eu estava lendo a escritura e recebendo princípios que fundamentavam isso, tá? Fundamentava isso, beleza? Então, basicamente foi assim. Valeu? É isso aí. Tchau.